Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Clara, sou estudante de medicina e hoje o assunto vai ser tanatologia. A minha filhinha ali atrás. Basicamente, esse não vai ser um vídeo que eu vou explicar tudo sobre tanatologia. Eu basicamente estou gravando focado no que o professor auxiliou. Basicamente vai ser isso. Então, se vocês quiserem uma parte tudo falando sobre tanatologia, ou vocês pedem pra eu gravar mais pra frente, ou se não, vocês trocam de vídeo em si. Peraí. Então, basicamente, a gente vai começar com o conceito. O que é a tanatologia? A tanatologia é basicamente o estudo da morte e de tudo que envolve a morte em si. Então, tô seguindo justamente o que o professor falou, tá? Então, tanatologia é isso. Então, ó, vem do grego, significa thanatos, morte, e é o estudo da morte e de todos os fenômenos relacionados a ela. A morte a gente classifica que é uma cessão irreversível das funções da vida, das funções vitais em si, sem possibilidade de ressurreição, né? Não tem esse ponto de retorno em si. Aí depois o professor pede e fala pra gente estudar o que seria comoriência. A comoriência basicamente é um instituto jurídico que não, basicamente define que admite uma morte simultânea, né? Então vamos supor o seguinte: quando você tem um casal vítima de acidente automobilístico fatal, os dois morreram e a gente não sabe basicamente dizer quem morreu primeiro, a gente fala que é a comoriência, né? Então a comoriência é um instituto jurídico que admite a morte simultânea de dois ou mais indivíduos quando não se pode provar quem faleceu primeiro. Ou seja, se tem uma situação em que duas ou mais pessoas morreram na mesma ocasião, na mesma situação em si, e não tem como provar quem morreu primeiro, a gente fala que é uma comoriência, né? Então, comoriência é a morte de duas pessoas ou mais que não tem como provar quem morreu primeiro. A segunda coisa que o professor entra é na cronotagnose, o conceito de cronotagnose. A cronotagnose é basicamente o tempo que a gente que ter corrido desde a morte da pessoa. Então vamos supor a pessoa foi encontrada morta 8 horas, então mais ou menos a cronotragnose dela acho que é 8 horas. Acho que é assim, peraí, deixa eu pegar um exemplo melhor. Ó, pedi um exemplo aqui, ó. Uma pessoa encontrada com o corpo ainda morno, tem livor mortis discreto, eu vou falar sobre esse livor mortis, mas é basicamente o paciente ele tem uma coloração arroxeada, né, em si. Eu vou explicar melhor, mas é uma coloração arroxeada mais ou menos. E a ausência de rigor mortis. O rigor mortis é a rigidez que o corpo tem. Então, a estimativa é que essa pessoa, a estimativa que a morte ocorreu a menos de 2 ou 3 horas, né? Então, basicamente, essa cronotagnose é basicamente há quanto tempo essa pessoa morreu, né? Que foi o que eu falei. Um outro exemplo aqui que o chat deu, ó. O cadáver apresenta livorões bem evidentes, rigidez começando na mandíbula e pescoço, temperatura corporal diminuída. Então, estima que a morte aconteceu aproximadamente de 4 a 8 horas, sabe? Então, isso que é o rigor mortis, isso que é a cronotagnose. É basicamente a determinação, é você estimar quanto tempo aquela pessoa está morta. E a gente vai avaliar justamente pela temperatura corporal, a gente vai ver os níveis de putrefação, se tem presença ou não de rigidez, se tem presença ou não de livor mortis em si, sabe? Então, basicamente é isso a cronotagnose. Então, até agora a gente viu tanatologia, que é o estudo da morte e dos seus fenômenos, e que a morte basicamente é um processo em que é uma cessação irreversível das funções vitais. Comoriência é basicamente quando duas pessoas ou mais morrem numa mesma situação e você não consegue definir quem morreu primeiro.
Cronotagnose é basicamente você estimar, determinar há quanto tempo aquela pessoa está morta. Aí a gente entra justamente no rigor mortis e no livor mortis, que eu vou falar sobre eles. O rigor mortis é nada mais, nada menos que a rigidez do cadáver, né? Então, assim, quando a pessoa, ela falece, né, vamos dizer assim, um dos processos que tem é justamente o rigor mortis. O rigor mortis, quando eu for falar sobre classificação... Como é o nome? Classificação cadavérica, você vai ver específico que ele está dentro de uma área, né? Então, assim, o rigor mortis, ele, por exemplo, ele está dentro dos fenômenos abióticos consecutivos. O que isso quer dizer? Que são fenômenos tardios que vão aparecer um pouco depois da morte do paciente, vai demorar um pouco para aparecer, mas eles são muito confiáveis em si, né? Então, o rigor mortis, ele está dentro dessa classificação de abiótipos consecutivos, que foi o que eu falei, são basicamente sinais tardios, mas muito confiáveis, e é a rigidez cadavérica. Então, assim, quando ocorre a morte do paciente, do paciente é meio complicado ficar falando, né? Da pessoa em si, o que acontece? O corpo não tem mais ATP, então, de acordo com que vai esgotando os níveis de energéticos de ATP, vai tendo essa rigidez da musculatura da pessoa em si, né? Do cadáver em si. O rigor mortis, ele... Nossa, não tem uma caneta vermelha aqui. Ele se inicia basicamente em 2 horas e ele tem o seu ápice de 8 a 12 horas, né? Então, então isso quer dizer o quê? Que para que o cadáver fique rígido, vai começar em 2 horas, né? A partir de 2 horas ele começa a ficar rígido. Ele tem o seu ápice, ou seja, quando o cadáver inteiro fica rígido, entre mais ou menos 8 a 12 horas, assim, após a morte da pessoa em si. Só que esse rigor mortis, o que acontece? Ele desaparece com a putrefação. Então, quando tem o início da putrefação, porque a putrefação basicamente é o início, vamos dizer assim, da decomposição, né, do cadáver, esse rigor mortis, ele vai desaparecer. Porque o tecido ele vai começar a se degradar, então não tem aquela coisa para manter aquela rigidez em si. Dentro do rigor mortis, a gente tem a lei de Newton, que a gente fala. A lei de Newton basicamente consiste na ordem do rigor. Então, no primeiro momento, vai ter aonde? Vai surgir o rigor, rigidez nos músculos da face e na mandíbula. O segundo momento vai descer pro pescoço em si. O terceiro momento vai para os membros superiores, o quarto momento vai para o tronco e o quinto momento vai para as pernas, para os membros inferiores, né? Então, tipo assim, é nesse mais ou menos entre o tronco e os músculos inferiores que acontece o ápice dele, né? Que é quando o corpo todo vai ficar rígido. Então, é de 8 a 12 horas, lembrando. E o rigor mortis, ele é influenciado pela temperatura do corpo da pessoa, ele é influenciado pelo aonde foi encontrado o cadáver em si, sabe? Então, tem essas coisas que influenciam. Agora, o livor mortis, ele também tá dentro dos fenômenos abióticos consecutivos, então ele também é um outro sinal que aparece de forma tardia, se não me engano, mas bastante confiável em si. O livor mortis, foi o que eu falei, vai ser o paciente, ele vai... Não quero falar paciente. A pessoa. A pessoa, ela vai ficar arroxeada, né, com o tempo em si. Então, o livor mortis é manchas arroxeadas decorrente do acúmulo do sangue nas regiões declives do cadáver pela ação da gravidade. Então, tipo assim, como o coração ele para de funcionar e para de bombear sangue, esse sangue ele vai começar a ficar parado, né? Então, ele vai sofrer a força de gravidade. Então, vai ficar arroxeado o corpo da pessoa. Só que tem uma coisa que a gente chama de... É um nome chato. Hipóstase. Isso a gente chama de hipóstase, que é a parte arroxeada. Só que pensa assim comigo. Você encontrou um cadáver, Deus me livre e guarde, mas você encontrou um cadáver em si, aí você encontra ele todo arroxeado. Aí você sabe que isso é a hipóstase. Hipóstase, eu falei? Hipóstase, isso. Você sabe que a hipóstase
e ao livor mortis, que tá acontecendo com ele. Quando você mexe nele, você não deve fazer isso, tá? Nunca faça isso. E se ligar, se encontrar um cadáver, liga pra polícia. Mas vamos supor que você é a polícia lá, o perito médico, e você vai lá e mexe o cadáver de lugar. Ele tá parado assim e você vira ele. Onde o corpo dele estava apoiado, vai estar meio que esbranquiçado. E esse esbranquiçado é porque acontece, como tem o peso do corpo, vai acabar comprimindo os vasos, então não vai ter como circular sangue para aquelas regiões. Por isso aquelas regiões elas não vão ficar roxeadas igual o resto do corpo, vai ficar meio que esbranquiçado, né? A gente chama isso de livor. Então, se você tá lá, o que é o livor? O livor é essas regiões esbranquiçadas no livor mortis, que acontece devido à compressão do peso, devido ao peso que vai comprimir os vasos em si. E as partes roxeadas é a hipóstase em si. Eu tô quase falando hipótese aqui, é a hipóstase que a gente tem. Aí, outro conceito aqui... não, esqueci de falar um negócio. No livor mortis, seguinte, ele também inicia com 2 horas, então, assim, tem a rigidez do corpo, que vai começar em 2 horas também. E tem o livor mortis, depois é o ápice do rigor, que é 8 a 12 horas. E no caso do livor mortis, o que acontece? Ele começa com 2 horas, mas ele se fixa a 12 horas. Por que ele se fixa? Porque vai ter, como o sangue está parado, vai começar a coagular o sangue. Então, a partir de 12 horas é o momento que o sangue vai coagular e ele vai ficar fixado aquela coloração em si. Então, a área roxeada, aliás, a gente fala de hipóstase. Falei que eu ia falar hipótese. Hipóstase, e a região esbranquiçada a gente vai chamar de livor. A gente entra agora na parte da autólise. A autólise basicamente é um sinal, tá dentro também dos fenômenos cadavéricos, mas ele tá dentro dos fenômenos transformativos, destrutivos, que esses são mais tardios ainda que os consecutivos. Tá, então a segunda coisa que a gente tem, que eu falei, é a autólise, que ela é um pouco mais tardia que os sinais consecutivos, né? Ela tá dentro dos sinais destrutivos. E a autólise é basicamente aquilo que a gente sabe que é autólise, né? A autodestruição das células, né? Então, a autólise, ela basicamente se inicia com o processo de decomposição. A autólise, ela faz parte dos sinais mais tardios que tem, então vai demorar horas ou dias para acontecer. E a ruptura das células, né? Então, quando tem a morte celular, a célula ela auto se programa para morrer, né? Não é que ela auto se programa para morrer, isso aí é outro conceito, mas ela morre em si. Vai ter a ruptura da célula, vai ter a desorganização da arquitetura dos tecidos, né? Então, ela basicamente ela vai dar o processo início da decomposição. Então, pensou em autólise, pensou no início da decomposição que a gente tem. E é a autodigestão celular que tem. Então, a gente falou o que é tanatologia, comoriência, a gente falou da cronotagnose, do rigor mortis, livor mortis. Falamos também da autólise agora, e a gente entra... Era pra mim ter começado esse vídeo, na verdade, falando sobre a classificação cadavérica. Por quê? Quando a pessoa morre em si, acontece uma série de eventos nela, né? Que eu falei, tem o rigor mortis, tem o livor mortis em si. Mas essa série de fenômenos, cada um ele é denominado, né? Então, por exemplo, o primeiro que a gente tem, os primeiros sinais que acontecem em si é dos fenômenos abióticos imediatos, que é basicamente quando você tem a sensação da respiração, da consciência do paciente, da circulação. Então, a pessoa ela para de respirar, não tem consciência, não tem circulação sanguínea mais, sabe? Então, esse é o primeiro sinal que aparece. A gente fala que são os fenômenos abióticos imediatos. Esses, eles aparecem em questão, assim, de minutos, né? De segundos a minutos.
só que eles não são confiáveis. O segundo que a gente tem foi justamente o que eu falei, são os fenômenos abióticos consecutivos, que é o rigor mortis, que é o livor mortis. Tem um outro que a gente fala que é o algor mortis, que é basicamente a temperatura que vai estar o cadáver. E tem a desidratação também. Aí o terceiro que a gente tem é os fenômenos transformativos destrutivos, que eu falei, que seria a autólise, e tem um outro que a gente fala também, que é a maceração e a putrefação. A autólise e a putrefação são mais importantes pra gente aqui, porque eu vou falar depois da putrefação. E o último fenômeno que a gente tem são os fenômenos transformadores conservadores, que é basicamente a mumificação, saponificação, calcificação, congelação, corrificação e entre outros. O mais importante pra gente que eu também vou falar aqui é a mumificação e a saponificação. Então vamos lá. Então, novamente, quais são os 4 fenômenos abióticos que a gente tem? Primeiro, os fenômenos imediatos, depois os fenômenos consecutivos, depois os fenômenos destrutivos e depois os fenômenos conservadores, né, que nem havia falado. Vamos citar então os fenômenos abióticos imediatos: cessação da respiração, cessação da circulação, cessação da consciência. Fenômenos abióticos agora do tipo conservadores, consecutivos, né? O rigor mortis, livor mortis, algor mortis, que a gente tem a desidratação. Os fenômenos abióticos consecutivos destrutivos. Aí a gente tem a putrefação, a gente tem a autólise, a gente tem a maceração. E agora os últimos fenômenos abióticos, agora sim do tipo conservadores, a gente vai ter justamente a saponificação, a mumificação, que são os mais importantes aqui no momento. A putrefação, vou falar da putrefação agora. A putrefação, ela tem fases. A primeira fase da putrefação é a coloração, e a segunda fase que a gente tem é a gasosa, a terceira fase que a gente tem é a colicoativa, e a quarta fase que a gente tem é a esqueletização, né? Então, a fase da coloração, o que fala? É a primeira fase da putrefação, né, que nem eu falei, e basicamente vai estar relacionado com o aparecimento de uma mancha uma mancha verde ali na região abdominal, ali na fossa ilíaca em si. Por que acontece? Quando a pessoa morre, as bactérias do corpo ela vai começar a degradar, né, a pessoa em si, os tecidos em si. Então, o primeiro sinal que aparece é uma mancha verde no abdômen, uma mancha verde ali na fossa ilíaca, sabe? E aparece em cerca de 18 e 24 horas. E com o passar do tempo, essa mancha verde, ela vai ficar escurecendo, né? Até chegar ao ponto que vai ficar preta. Então, quando a gente fala do primeiro sinal da putrefação, é justamente esse da coloração. Mancha verde no abdômen e na fossa ilíaca ali, por conta das bactérias começam a degradar os tecidos. Acontece cerca de 18 a 24 horas. A segunda fase que a gente tem é justamente a fase gasosa. A fase gasosa, o nome já fala, né? O corpo vai começar a produzir gás. Então, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar o cadáver bastante volumoso em si, principalmente a região da face. Por conta tá muito volumoso, vai ter a projeção dos olhos e da língua para fora. Os órgãos genitais, eles também ficam bastante volumosos, quer ver, na fase da putrefação, é a segunda fase, em que é a formação de gás pela ação das bactérias. Então, o aspecto vai ser gigantesco, né, que vai estar volumoso o cadáver. Principalmente na face, a gente fala que é um enfisema putrefativo, na região abdominal, nos órgãos genitais masculinos. Então, o cadáver em si ele vai estar volumoso por conta dos gases em si, né? Essa fase
essa fase gasosa da putrefação, ela acontece em uma semana e ela se estende aproximadamente por 30 dias. Então, o cadáver, o primeiro sinal que a gente tem é da coloração, que vai ter essa parte esverdeada, né, no abdômen e na fossa ilíaca. Que tem eu falei, tem início mais ou menos de 18 a 24 horas. Segunda fase vai para gasosa. Então, depois de uma semana que o cadáver está morto, esse cadáver ele vai começar a se inchar, por causa da presença de gás. Então, ele vai ficar gigantesco. E ele vai ficar inchado mais ou menos ali durante um mês, né? 30 dias, assim, até 30 dias que se estende. E ele vai surgir entre 38 e 48 horas, né? Do que aconteceu a morte. A terceira fase que a gente tem é a fase colicoativa. A fase colicoativa da putrefação, basicamente, eu falei que era a quarta fase que a gente tem, mas é a terceira fase, né? Eu contei errado. É a terceira fase, é que eu escrevi aqui. É a terceira fase que a gente tem, em que basicamente você tem uma destruição das partes moles, né? Então, você vai ter a redução do volume, vai ter uma deformação do... É porque, assim, pensa lá na fase esquelética, né? Então, tá quase pré-esqueleto. Então, realmente, vai ter uma redução do volume, vai ter deformidades em si. Vai também ter a liberação do gás, estava cheio de gás, o gás vai começar a esvaziar em si. Tem nessa fase aqui, nessa fase colicoativa, é comum ter muita larva e ocorre a liquefação. Mãe. Pois é, mãe. E ocorre a liquefação dos tecidos, né? Ou seja, o tecido ele começa a derreter em si. Então, a primeira fase, coloração. Segunda fase, gasosa. Terceira fase, essa colicoativa. Colicoativa lembra de liquefação, né? O tecido ele começa a derreter, se derrete, tem perda de volume, tem deformidades em si, com larva. E a quarta fase que eu falei é a esqueletização. Então, o esqueleto já começa a aparecer aí. Então, a fase da putrefação é isso. E lembra dos fenômenos abióticos, do tipo conservadores que eu falei, que os mais importantes pra gente era a mumificação e a saponificação? Então, a mumificação e a saponificação é basicamente o processo que vai ter uma conserva, vamos dizer assim, do cadáver em si. A mumificação, ela pode ser tanto natural quanto artificial. Natural, basicamente, vai acontecer em um cadáver que a gente chama de insepulto. Então, é um cadáver, vai acontecer em regiões bastante quentes e secas, onde vai ter a desidratação da pele. Se tem a desidratação da pele, esse ambiente também seco e quente vai evitar a proliferação de bactérias. Então, vai meio que manter o cadáver conservado. Agora, a saponificação, ou se não que a gente chama adipocera, o que acontece? Essa aqui que é entre aspas de conservação, porque ela não vai conservar o cadáver, ela não vai impedir que a degradação, que a decomposição aconteça, mas ela vai só demorar, vai retardar esse processo em si. Se era basicamente acontecia em ambientes quentes e seco, aqui na saponificação ou adipocera vai ser o contrário. Vai acontecer em ambientes extremamente úmidos, frios, com pouca ventilação. E esse daqui acontece em específico em indivíduos que têm muita gordura, porque a gordura, quando você não tem oxigênio, né, os ácidos graxos da gordura, eles vão ser transformados em sabão mesmo, né? Então, o cadáver ele vai ficar um cadáver firme, mas quebradiço. Sobre tanatologia é isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou me manda mensagem. Beijos e até a próxima.